E aí? E aí, Caveira? Aqui tá tudo analisado, e aí? Tá tudo analisado? Aqui, acho que não. Acho que tá tudo bagunçado. Meio analisado, meio bagunçado, como sempre. Estado natural das coisas. Então tá perfeito. E aí, o que a gente vai brincar hoje? Olha, nos pediram para falar da paralisia analítica. Que é isso? Ocorre. Pois é, sobrou para Vamos você. falar do contrário. Falar do contrário. Como é que uma pessoa lá do interior, do interior, do interior, do interior, do interior, do interior da cidade do interior de algum estado brasileiro, que a vida toda ordenhou vacas e cuidou da terra, que a vida toda fez seus móveis, fabricou seu fogão, fabricou suas ferramentas, vendeu seus produtos em prol ou da troca de outros produtos para o seu sustento pessoal, em um funcionamento sistêmico, quase que um exemplo de uma visão de direita. Eu digo da pureza da direita, do primórdio da própria direita em si, há uns 3.000 anos atrás, 2.500 anos atrás. Como essa pessoa tem uma clareza analítica quase que expressiva diante da simplicidade de trazer em uma frase o espanto de seres que fazem teses de centenas de milhares de páginas sobre determinados temas sociais e econômicos. Como será? Como será? Todo Porque mundo, todo mundo usa isso como exemplo, né? Todo mundo chega, mas o senhorzinho tem a sabedoria da vida, é sábio porque viveu bastante. Mas se você pedir para ele dar um exemplo sobre economia, ele vai dar um exemplo memorável sobre economia, diante de uma simplicidade assombrosa, porém um auto-questionário, um revelar sobre os estudiosos e acadêmicos da área, quase que enlouquecedor. porque ele é pragmático e com experiência de primeira pessoa. Ele é pragmático, Não, mas cientista de si mesmo. ele capta as informações do todo, naturalmente, sem se preocupar com isso. Então ele tem menos filtros? Às vezes ali dentro, ele não tem uma paralisia analítica diante da necessidade social ou sistêmica de uma postura ou um chapéu que diz que ele é economista ou advogado. É um extremo, é um exemplo de extremo. Eu não estou cagando regra e pregando a anarquia. Porque hoje em dia você tem que se defender, né? Porque senão você fala uma coisa assim, a pessoa, mas o Caveira é anarquista, então vamos levantar uma bandeira. Não, mas encaixando na conversa do Marabô sobre a tela búdica, e a tela búdica é Exatamente. uma pessoa que se forma, por exemplo, numa universidade, vai ter uma certa tela, uma membrana, que consiste nos filtros que ela adquiriu durante aquele processo de ensino e de absorção de certas crenças, certos modelos, certos É, dogmas, assim como o processo religioso. agora você imagina a linearização do processo lógico diante da experiência de vida e da autorreflexão do que aquelas horas de trabalho trouxe diante da filosofia de si mesmo que essa pessoa lá do interior, 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 lá tem. Assim, nós temos uma clareza lógica, por mais que não haja não hajam tantas palavras dentro do acervo que a pessoa possa ter, mas o sentido ele tem muito claro para si. E assim, diante dessa lógica, ele capta as informações sem filtros e não se paralisa analiticamente. E a partir daí ele expressa uma sabedoria inata.
não é uma crítica, tampouco um julgo, apenas uma análise para autorreflexão e sustentação de algumas abordagens futuras. Compreende? Sim, porque o sinal universal da inspiração, que é disponível a todos, consegue passar porque não tem tantos filtros. Exato. Agora, indo aos processos dos escudos. Um arquiteto, um engenheiro, um psicólogo, um filósofo, um matemático, um médico. Quando seres que se formam, de fato, começam a evoluir, ou a crescer como homens ou como mulheres, isso é uma pergunta que eu poderia fazer a qualquer pessoa. Um sinal bem claro, dentre outros, é o autoquestionar. Quando um médico entra na faculdade aos 18 anos e sai provavelmente aos 28, praticando sua licenciatura, eu não sei o nome, o médico vai fazer quando ele vai para o hospital, qual o nome que é? Residência. Vai fazer uma residência. Depois de 5 anos, e até mesmo na própria especialização, ele vai começar a se questionar pelos processos, começar a se autoavaliar. A maturidade não ocorre aos 21 anos, a maturidade em si ocorre aos 35, 40 anos. Não é uma lei, é só uma análise e um comparativo sistêmico se baseando nos campos, tá? Não sair fazendo pesquisa. Mas a partir daí, nós temos um ponto a refletir. Se antes, há uns 500 anos atrás, a expectativa de vida era 40 anos, o planeta era um planeta de adolescentes. Sim, de maturos. Então. E nós estamos vivendo, em média, eu falo nós para me incluir nesse grupo dentro de um sentido lógico, para que não haja paralisia analítica. Assim, 80 anos. A capacidade Sim. criativa e o processo analítico dentre o autoquestionar e o usufruir de um processo pedagógico, de um estudo ou de uma especialidade em prol do todo, provavelmente vai ocorrer após os 50 anos. Que você já vai estar fundamentado e firmado. Não é uma lei, tá? Por isso eu disse que é provável. Então, a partir daí, nós temos uma base dos seres vivendo mais. Alguns sociólogos e psicólogos e filósofos vão dizer que a angústia e a agonia vão ter tempo para se instalar, mas numa pessoa que vê sentido em prol de si mesmo, ajudando o todo, ela vai ter maturidade sistêmica para fundamentar e condicionar o processo de desenvolvimento dos seres humanos, do ecossistema planeta Terra. Aí, junto aos sociólogos, filósofos e psicanalistas, psicólogos que dão a entender essa tese de forma brilhante, até porque a análise se mostra em fatos, meios para condicionar esse processo de paralisia analítica dentre as propostas, até mesmo ilógicas, sobre um sistema conservador, acuado, expressivo, e os seres em si, diante de processos de alteração, de simbiose, de mutação, eles naturalmente se contraem e ficam conservadores. Não é só aqui, não. O termo. Mas conserva a dor. Pois é. Não é uma crítica, é só um ponto para reflexão sobre tudo que nós falamos até agora, sobre esses 140 vídeos, sobre toda essa proposta. Por quê? Para quê? Para que falar tanto? Para que usar tantos temas? Para que falar tantas coisas? Às vezes até parece uma coisa meio dispersa, mas lá na frente faz total sentido. E como você mesmo diz, diante do brilhantismo da bolha que eu participo, é evidente que tem dedo meu no brilhantismo, mas diante da minha humildade extrema,
Eu coloco essas questões à análise. O que eu faço? Eu uso tudo isso para ter uma paralisia analítica e uma abordagem sempre finita, ou eu uso tudo isso para uma pergunta e uma indagação do porquê não? Sendo que tudo que eu penso sou influenciado e condicionado, e tudo que eu exponho sobre atos influencia e condiciona, afetando o próprio pulsar ou afetando o próprio decodificar de tal pulsar e manifesto que concluo. Unido, unitário, vivo, expressivo, raça humana. Entendeu? Sim, então o contrário de paralisia analítica seria flexibilidade analítica. Diante de uma moral e de um ponto de vista sempre baseado e fundamentado na paz de espírito. No pedido para falar sobre fé raciocinada, nós estamos colocando as sementinhas para ter meios. Ah, sim, nos pediram várias vezes, aliás, para falar sobre fé raciocinada. Então, esses são alicercezinhos para falar disso. Também, e além de uma proposta já condicionada sempre em prol do próprio trabalho, da base da própria consciência. Gostou? Mas então, o que é a paralisia analítica? Então, é quando eu tento parar um movimento evolutivo que é inevitável? É quando você tem tantos escudos e tantos processos que esses escudos formam uma barreira à sua frente e você fica lá olhando para o que está atrás e não vê os cálices da sua frente. Tem uma cartinha Ah, do tá. tarô. Sim, 5 de copas. 5 de copas, Pois é. sim. Interessante, né? Mas o 5 de copas justamente tem também, porque é uma carta emocional, e tem também essa qualidade emocional de conservar a dor. Pois é. Eu sou um gênio, né? É porque o próprio movimento do sistema já é um sistema entrópico, então ele já se expande naturalmente. Se eu não tento segurar aquilo, eu vou me E o que expandindo, inclusive acontece quando você analiticamente pega e junto. faz um... o que acontece quando você pega e faz uma barreira de escudos na sua frente? O Eu sistema vou vai te sentir uma... empurrando, te empurrando, te empurrando, Sim, aí vai você cai em cima contraindo, do esgoto, contraindo. você cai em cima do escudo, derruba todos os escudos e você vai sendo empurrado para frente, para frente, para frente. Sim, Né? Mas é verdade. a tentativa de parar as coisas é uma tentativa fútil. Pois é. Gera mais e mais dor aí, finalmente, como se diz, se dessoma, se cansa de ter dor, tem vários processos. Exatamente. Fica a dica. Já acabou. Ficou alguma dúvida? Não, gostei, acho que ficou bom, mas qualquer dúvida a gente convida as Olha perguntas como a gente, como nós somos interessantes. Fazemos teses de doutorado em 15 minutos. Como fala TCC. Fazemos TCC em 15 minutos. Se precisar, a gente vende. O que é TCC? TCC é o trabalho de término de ciclo. A pessoa faz um TCC. Põe no Google.
Vou colocar no Google. Paz, até breve. Gratidão.